Lindo dia de se viver. Sejam muito bem-vindas, minhas sagradas irmãs, meus sagrados irmãos, a esse canal do Meta Shakti. Eu sou a Shadi Jungri, onde hoje estarei conversando com vocês sobre o seguinte tema: feminina. Mas antes de entrarmos a esse conteúdo, peço que, se fizer sentido para vocês, que deixe o seu like e compartilhe. Vem comigo. Para estarmos falando, do feminina, inicialmente eu vou estar trazendo uma explanação, tá? Vamos assim dizer, dentro, do que, se a gente for buscar num dicionário, a palavra feminina, ela tem como definição, tá? O que diz respeito à mulher. Mas aí vem o primeiro questionamento. É só isso? O feminina, dentro de um conceito comum? Sim, tá? Por essa definição. É o que diz respeito à mulher. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais tudo isso. E para que possamos compreender, eu vou estar trazendo um conteúdo dentro do qual foi adquirido, dentro dos meus estudos aqui no Terra Xamã, tá? Aonde o feminina tem uma origem mais antiga, tá? Aonde eu vou estar falando do Ipori ancestral. O que seria isso? O Ipori ancestral é uma consciência, um vírus, um espírito. Mas um vírus não no sentido, que a gente dá como uma coisa ruim, tá? Mas no sentido que dentro dessa consciência, a gente vem a esse mundo para quê? Para nos lapidarmos, para aprendermos o tempo todo. E esse Ipori ancestral, por ser um espírito, primeiro espírito mais antigo, ele traz o quê? Duas consciências, que é a consciência do Ori Inu, que se refere à consciência masculina, e Onipori, que é a consciência feminina. Traduzindo tudo isso, seria o sagrado feminino e o sagrado masculino. Aí eu lhe pergunto, tá? Esse sagrado feminino, esse sagrado masculino, ele existe só nas mulheres? E eu respondo, não. Ele existe tanto no homem como na mulher. Quando a gente tem a oportunidade de reencarnar, o espírito, de uma certa forma, ele não tem uma figura, uma definição humana, e tão pouco uma definição de sexo, pois se tratar do quê? De uma consciência. Então, no período gestacional, no começo, ainda a gente, se for olhar um feto, ele não tem, propriamente dito, as definições de um ser humano. Só que esse espírito ancestral,
né, que é o Onipori, ele escolhe dentro de uma consciência do Ori-Nu ou do Onipori vir a esse mundo. Então, a partir dessa concepção, né, o que acontece? Né? Existe a oportunidade de encarnar. E aí, uma dessas duas consciências vão estar o quê? Optando por isso. Às vezes, um Ori-Nu, né, por ter essa consciência masculina, gostaria de estar vindo do quê? Num corpo, numa matéria masculina. Mas, às vezes, essa oportunidade não acontece naquele momento, mas ele quer ter a oportunidade de estar o quê? Aprendendo, evoluindo. E para isso, às vezes, um Ori-Nu pode estar o quê? Encarnando, né, num corpo feminino. E, vamos dizer assim, como são duas consciências, né, ele vai estar trazendo tanto a consciência do Ori-Nu como a consciência do Onipori. Só que, vamos dizer, naquele momento, ele fez o quê? A escolha simplesmente de reencarnar. Não importa que fosse num corpo feminino ou num corpo masculino. Né? Só que a gente observa, né, que às vezes naquele momento o desejo maior era reencarnar. Com o decorrer do tempo, né, se aquele espírito que resolveu encarnar se depara, né, ele é um Ori-Nu, né, uma consciência masculina e está num corpo feminino, ele começa tudo isso vir à tona. Mas ele pode aceitar aquele corpo, tá? Tendo essa consciência do Ori-Nu, mas ele junto traz também o Onipori, que é o lado que ele vai ter que aprender a trabalhar, a desenvolver. Para quê? Para que haja o quê? Um equilíbrio, porque através desse equilíbrio, né, do sagrado masculino com sagrado feminino, Ori-Nu e Onipori, tá, se atinge uma única consciência, que é uma consciência maior, é uma consciência mais antiga, de Orum, que é a consciência de um universo. Um universo onde não existe o quê? Uma separação, e sim o quê? Uma união dessas duas consciências para que a vida aconteça. Para que esse espírito que teve essa permissão de estar vindo a esse mundo encarnado para aprender, para evoluir, ele vai estar o quê? Lapidando. Agora, vamos dizer assim, essa consciência, né, Jung também traz nos seus estudos, né, do inconsciente coletivo, que é um inconsciente maior, um inconsciente desse universo maior, tá? Ele traz como definição ânima e ânimos, aonde ânima, tá, é a parte inconsciente feminina no homem, e ânimos é a parte inconsciente masculina na mulher. Então, vamos dizer, tudo isso passa a ter um sentido maior, né, do que aquilo que a gente aprende,
né? Que ser feminina está direcionado a uma parte de corpo, de matéria. Não, mas essa consciência, ela transcende a tudo isso. Aonde a gente vai o quê? Trabalhar esse nosso lado, né? Ou dentro aquilo que precisa ser aprendido, lapidado, né? Dentro dessa consciência de Orinu e Onipori, para que haja essa integração, aonde, vamos dizer, observamos, né? E aprendemos, no caso, nós, mulheres, né? Essa matéria do gênero feminino, ou numa matéria do gênero masculino, algumas coisas, aonde você ser feminina é você se comportar de determinadas formas, você cuidar o tempo todo só do quê? De um externo. Aonde isso nos limita muito. Como o homem também, ele traz o quê? Toda uma exigência social que ele aprende desde criança. Só que, como a gente carrega essas consciências dentro de nós, chega um dado momento em que eu começo o quê? A me questionar. Ser feminina ou ser masculina é só isso? Eu ter uma aparência bonita, eu me comportar, né, de forma, no caso as meninas que já aprendem desde pequenininha, olha, menina não pode jogar bola, menina não pode fazer determinadas coisas. E o menino, olha, menino não pode chorar, menino tem que ser forte, menino tem que ser corajoso, menino tem que ter uma posição de homem e menina tem que ter uma posição de mulher. Isso é tão pequeno dentro do que somos, que às vezes a gente se perde nesse caminho, aonde a gente procura o quê? O tempo todo cuidar só desse externo, dessa matéria, esquecendo que para nossa evolução nós temos que aprender o quê? A equilibrar dentro de nós, porque tudo está dentro. O que nós somos de fato está dentro de nós, não está fora. Fora acaba sendo o quê? Apenas um reflexo de como nós estamos dentro. E muitas vezes, né, hoje se ouve falar, só que trazem, vamos dizer assim, como opções sexuais, né? A homossexualidade. Tá? Só que, na realidade, isso é muito mais profundo, porque essa homossexualidade está ligada, né? De repente, a uma escolha na hora da reencarnação. De um Orinu ter escolhido um corpo feminino, ou um Onipori ter escolhido um corpo masculino. Aonde às vezes chega a determinados momentos, essa consciência começa a trazer dentro de nós alguns questionamentos, onde essa pessoa passa a não se reconhecer. Embora tenha sido lá atrás uma escolha, essa pessoa passa a questionar, porque ela se sente
atraída, mas atraída por uma pessoa, às vezes, do mesmo sexo. Mas não é a parte sexual, o ato, né, de uma relação, mas sim essa troca que tudo isso pode trazer dentro da consciência que aquela outra mulher, no caso de duas mulheres, traz, porque aquela mulher ela pode trazendo uma consciência do onipori, né, dentro do corpo feminino. E o que acontece? Existe um outro lado que é o que? Um corpo feminino com uma consciência do orino. E está tudo certo, porque é uma busca de descoberta, de integração. E não só o que dentro de um senso comum se traz, né? Que é uma opção somente sexual. Então, às vezes, dentro dessa relação, é onde às vezes a pessoa consegue trabalhar o quê? O seu outro lado. Onde ela consegue evoluir. Então, aí existe o quê? Uma alquimia, né? Como Jung traz nas relações, que é a busca do quê? Do equilíbrio do sagrado masculino com o sagrado feminino. E aqui eu vou deixar essa reflexão. Como que temos o nosso olhar para essas novas abordagens, né? Como que está esse feminina que traz o que? A intuição, o amor, o gerar. Gerar o que? Tudo que traz do outro lado, desse sagrado masculino, né? Que são a determinação, a coragem, e por aí vai, né? Poderíamos estar aqui falando muito sobre isso, mas esse mesmo tema também será abordado por algumas irmãs, né? Dentro da consciência de cada um. Mas eu deixo essa reflexão. Como que você olha para tudo isso? Você já tinha parado para pensar? Como que está dentro de você essa consciência orinu e essa consciência onipori? O que eu preciso curar para que essa integração aconteça, essa alquimia se faça presente da nossa vida, respeitando o nosso processo de evolução, de aprendizado, de lapidação da nossa consciência. Porque esse é um dos pontos que precisamos trazer para o nosso processo evolutivo. Como que eu olho para esse outro que dentro dos padrões do que da nossa sociedade se apresentam para esta de forma diferente? Que direito eu tenho de apontar um dedo, de julgar, sendo que eu também trago dentro de mim essas duas consciências? Eu tenho procurado esse equilíbrio. Se eu estou apontando o dedo,
deixo aí mais esse questionamento. Será que eu aceito dentro de mim essa minha consciência masculina, esse meu lado ori e nu? Ou eu repudio isso? Porque eu tenho que atender o que? A consciência banal. Aquela que separa as pessoas. Aquela que nos limita dentro do nosso processo de evolução. Então, desde já, eu deixo o meu eterno agradecimento a todos que até esse momento me acompanharam. E pense, como está esse lado feminina dentro de você e esse lado masculina dentro de você? O que precisa ser, vamos dizer assim, curado, lapidado ainda? E que você não conseguiu ainda ter acesso a essas consciências. Como eu estou me comportando? Não é com o outro, mas sim com você, para que haja essa integração, para que uma consciência maior, uma supraconsciência, possa ser atingida. Gratidão do fundo do meu coração e até o nosso próximo encontro. Jai Ho.